A gasolina e o gás de cozinha estão mais caros. A Petrobras reajustou o preço em 20 centavos por litro de gasolina. E aqui em Maceió, muita gente está pagando R$ 6,30, R$ 6,39, R$ 6,40 no litro do combustível. Já o GLP, que é o popularmente conhecido como gás de cozinha, também teve aumento de R$ 3,10. Mas o que teria causado esses aumentos? E como é que isso impacta no bolso da gente? É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com o professor Francisco Rosário no Explica Pra Gente, que está no ar. Eu acho que essa é a pergunta que não quer calar, né? Os alagoanos querem entender o que é que está acontecendo com esses aumentos constantes. Professor Francisco Rosário, eu já tinha alfinetado da outra vez para a gente saber sobre isso, o senhor explicou, enfim, mas aí voltar agora a esse aumento oficial da Petrobras, porque me parece que esses aumentos oficiais da Petrobras só aconteceu em outubro de 2023 e esse agora de julho, mas tem uns pequenos aumentinhos toda semana de 5, 10 centavos, que quando somou com esse da Petrobras, deu aí, então, essa facada no bolso da gente. Professor, o que está acontecendo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem aqui no Fica Ler. Pois é, Wilson, a gente falou isso na terça, se não me engano, foi na terça, há 15 dias atrás, né? E você falou que estava pequenos aumentos de 5 centavos e tal, e na semana seguinte a gente trouxe uma questão similar e teve o aumento real da Petrobras a partir de quinta-feira. Então, o que é que aconteceu? Você falou aí 6,40, tanto é que eu estava imaginando que ia ser uns 6,20, 6,18, mas foi 6,40 o preço final que está aqui em Maceió, né? Tem um pouco menos, um pouco mais, mas esse é o preço, que são os 7% que a Petrobras efetivamente aumentou nas refinarias. Então, esse 7% foi repassado integralmente ao preço que já tinha saído da média de 5,98, dados da Petrobras para junho, para 6,9. Tá lembrado quando a gente começou a falar? Lembro. E, né, aí eles pegaram os 6,9 e colocaram os 7% de forma integral, ou seja, era para ser aplicado pelo menos aos 5,98, não nos 6,9, mas aumentou, e a partir de um aumento, às vezes imperceptível, você termina colocando mais aumento, mais majoração de preço, com o aval agora do aumento oficial da Petrobras. Esse é um problema, inclusive, deixa eu só adiantando aqui, já coloquei no post no meu Instagram falando por que não percebemos, e quando a gente acha que o aumento é só esse agora bem grande, porque a gente não percebe, não reclama e não os pequenos. Eu estou explicando lá, Wilson, tem uma questão de mercadológica, né? De uso de técnicas de preço, está lá no meu Instagram explicando por que a gente só se dá conta do aumento agora, e você já tinha alertado aqui, inclusive sendo alertado pelas pessoas que assistem você, sobre os pequenos aumentos de 3 centavos, 5 centavos no litro nos diversos postos da cidade. Infelizmente agora veio a canetada oficial e aí a turma colocou o preço 6,40, pesado. Mas aí tá difícil, né? Exatamente, parece que as informações... Nós perguntamos à ANP, a ANP disse que não trabalha com negócio de preço, perguntamos ao PROCON, o PROCON disse... O PROCON disse que parece que o PROCON até notificou algumas distribuidoras, viu, professor Francisco Rosário? Ele está aguardando durante 20 dias uma resposta dessas distribuidoras, que foram elas, segundo os próprios donos de postos, foram essas distribuidoras que começaram com esses aumentozinhos de 5, 10, 20 e tal, e que eles foram obrigados a passar para o consumidor, o que acabou somando esse volume terrível, né? Vamos continuar acompanhando para saber quando é que nós vamos parar. Pois é, eu digo isso, Wilson, só para... A gente tem academia na universidade, quando a gente faz pesquisa, que a gente chama de evidência anedótica, que é o que normalmente as pessoas fazem, pegam 1, 2 casos e tomam aqueles casos como geral, né? Então eu vou falar uma evidência anedótica que aconteceu comigo em relação a esse aumento de combustível. Numa segunda-feira, eu até falei aí, aqui no programa, né, que eu tinha abastecido o tanque um dia antes a R$ 5,97, que deu R$ 262. No mesmo posto, na sexta-feira, isso foi numa segunda, na sexta, no mesmo posto,
o valor do litro já estava, sem aumento da Petrobras anunciado, entendeu? Já estava 6,9. Com um aumento, obviamente, foi para 6,40. Então, é isso, são essas coisas que às vezes passam despercebidos, porque são pequenos, mas tem motivo e tem isso que você acabou de dizer. Pode ter vindo da distribuidora, tem questão de custo, aluguel e por aí vai, que, como você bem disse também, a ANP, nem o Sindicato dos Postos, controla preço, porque também estamos, Wilson, numa economia livre, né? Então, quando a gente assume que é economia livre, o consumidor corra atrás e proteja seus direitos das formas que lhe cabe. As empresas elas vão cobrar os preços que eles achem convenientes. Muito bem. Embora que a gente tivesse preços diferentes, mas os preços estão quase todos iguais, não tem para mais escolher, não. Tem que morrer na faca cega mesmo. Vamos fazer as perguntas, então vamos lá para as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos ver quem está conosco aqui fazendo a pergunta para o professor Francisco Rosário, é o Walter Silva. Ele pergunta o seguinte: professor, a Petrobras só aprovou 2 aumentos do final do ano passado até agora, mas os preços aumentam toda semana. Isso é legal? O que acabamos de falar. Deixa eu só fazer uma retificação. Na verdade, a Petrobras, aumento foi em agosto do ano passado. Isso. Aumento, assim, de ter uma mudança, uma majoração nos preços, como a gente chama, né? Um aumento do preço, né? Em outubro, como você bem falou, teve uma redução de 12 centavos. É verdade, foi redução. Aumento certo? Em agosto, redução em outubro. Uma redução, houve alterações nos preços 2 vezes o ano passado, alterações, né? Aumento em agosto e depois uma redução em outubro. E depois não mexeu mais. Só que aconteceu uma pressão agora pelo câmbio, né? Por conta de instabilidades internacionais e por conta daquela rusga entre o nosso presidente da República e o presidente do Banco Central, a disputa ali em quem tinha mais poder. E você sabe, né? Entre a briga da rocha e do mar, né? O mais fraco é que se dá mal, né? Somos então, nós somos o ouriço, os crustáceos, a gente que leva pancada todo dia, o siri, enfim, muito bem. O siri, né? Muito bem. Então é isso, foi isso que aconteceu. Então, vendo toda essa movimentação, a Petrobras agora tem que reajustar, porque o preço do câmbio subiu muito, o dólar, né? E o preço do petróleo não baixou internacionalmente, então teve esse reajuste agora, depois de quase um ano. Perfeito. Vamos lá, então vamos para a segunda e última pergunta de hoje, por conta do nosso tempo. Deixa eu ver quem faz a pergunta para o professor Francisco Rosário. É o Henrique Lima. Ele pergunta o seguinte: professor, os postos de combustível são livres para cobrar o valor que quiserem? Por incrível que pareça, são livres. Aí você tem, como são próximos um dos outros, aí eles mantêm mais ou menos o mesmo valor, com uma faixa de variação muito pequena, né? Mas estamos numa economia livre e as empresas são livres para cobrar os preços que lhe convier. O que acontece tem a questão da concorrência e também tem a questão dos abusos, né? Como gasolina é um bem de necessidade né, pública, né? E primeira necessidade, eu diria, para muitos trabalhadores, então o PROCON ele fica de olho, como você bem falou, Wilson, ele já canetou algumas distribuidoras e pode acontecer isso com os postos que praticarem preços abusivos. Mas aí tem que ser muito bem provado, muito bem calçado, mas o PROCON está aí para agir nessas situações. Aí, né? Mas os preços são livres. Muito bem. Esse aqui é o Me Dá um Medo livre, cada um daqui a pouco está R$10, R$20 cada litro, enfim. Mas a gente tem que escolher qual que tem um preço melhor. Muito bem. Professor, hoje você falou que tem aí a live, tem também essas informações importantes sobre combustíveis. Pode todo mundo então correr para lá para o senhor tentar trazer essa informação, é isso? Isso, eu coloquei, Wilson, explicando assim, por que eu usei esse tema, porque está muito... da hora, né? Mas é porque a gente não presta atenção em certas coisas e só presta atenção naquilo que está mais acessível, mais perto do momento, né? Então, o que acontece? A turma aumentou, botou a 6,9 e aí a sua base de cálculo é sempre 6,9. Esquece que poucos dias antes a gasolina estava abaixo de 6, né? Mas aí a sua base já estava acima de 6, então de 6,9 para 6,40 está na casa dos 6. Então, psicologicamente, isso seria mais confortável e as pessoas pagam sem reclamar. Aí eu estou explicando qual o fenômeno por trás dessas decisões. A gasolina é só um exemplo, mas
um monte de, né, dois preços, um mais alto e mais barato. Aí a gente vai, não, às vezes barato por conta de centavos. A gente falou aqui de reduflação semana passada. Então é esse fenômeno, esse viés de ancoragem que está lá no meu Instagram. Quem quiser dar uma lida, que é interessante. Muito bem, professor. Coloca o endereço do professor aqui, que coloca lá, por favor, aí, @Chico Rosário _, você acessa lá e vai ter acesso, então, para saber todas essas informações e até trazer assuntos para serem debatidos aqui no nosso Explica Pra Gente. Muito bem. Deixar perguntas, isso é importante. Importante. Questionar, perguntar, faça como eu faço, pergunta, questione, para tentar entender, né? Para você pagar isso, sabendo, pelo menos, se você sabe que não é legal, mas está pagando para entender, pelo menos entendendo. Sem entender, parece que alguém está te roubando do teu bolso, né? Muito bem. Professor, um abraço grande, sucesso para você, boa tarde, boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Para todos nós, Wilson. Até mais, boa tarde. Sucesso, obrigado pela sua participação no nosso Explica Pra Gente, prestação de serviço pura aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta.